Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Luciano aqui. Um vídeo, né, de agradecimento, né, para a galera que segue o canal, para a galera que curte, né, acaba comentando ali no espaço de comentário. Isso acaba ajudando o YouTube, né, a entregar mais pessoas. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar compartilhando algo aqui que é dos assinantes, né, que foi feito para os assinantes, né, porque são pessoas que estão mais próximas ali de mim. Então, eles acabam recebendo, né, um conteúdo que é um conteúdo que muitas vezes eu faço para mim, né, eu não faço para os outros. Então, esse vídeo, né, acaba sendo um agradecimento para a quantidade de inscritos, para a galera que vê, que curte o conteúdo, né, que acaba comentando. A gente deixa o espaço para tirar dúvida, né, ali, quando o pessoal pergunta alguma dúvida técnica, a gente tenta responder, né, se estiver dentro do nosso alcance. Então, a ideia do vídeo de hoje, pessoal, é a gente bater um papo sobre plano de trade, né, e falar um pouco sobre mercado. É, Talvez não seja um assunto que a maioria goste de ouvir, né, porque aí, não, apesar de ser um assunto técnico, muitas pessoas não têm um plano de trade, eles não sabem o que ele vai fazer, como que ele vai agir, como que ele precisa começar a pensar. E para a galera que já é assinante, que viu, né, o vídeo anterior, porque esse vídeo ele só ficou disponível para os assinantes, era um vídeo privado, né? E veja de novo, né? Porque eu acabo sempre trazendo mais informações. E nesse, né? Eu agradeço ao Igor, né? Porque foi ele que acabou montando esse vídeo de maneira, esse PDF de forma bem mais visual, tá? Porque eu deixei ele bem simples, né? Deixei ele apenas de maneira escrita. E para quem está perdido, né, pessoal? Qualquer caminho serve, né? Isso é a ideia contrária a você ter um plano de trade. Quando você tem um plano de trade, você tem um plano sobre o que fazer, sobre algumas metas, sobre como que você deve se comportar, né, frente ao mercado, e algumas situações, né, precisam ser memorizadas, né? Não tem acordo, não tem outra maneira, tá? Ou você vai conseguir memorizar essas informações, você vai usar elas no dia a dia, ou você vai deixar para lá e você vai continuar, né, sem um caminho, você vai continuar perdido, tá? Então, o plano de trade, ele nada mais é do que um caminho, tá? Para os assinantes. Pensando nisso, pessoal, pensando em tempo, em desenvolvimento, em aprendizagem, a metodologia do Brooks ela não é para todo mundo, tá? Ela não é para todo mundo. Ela não vai ser uma metodologia para todo mundo. Ela não é uma metodologia de, de que você, por exemplo, vai conseguir assimilar ela de maneira rápida. Você vai precisar de tempo. E você, sem tempo, né, você não consegue nem chegar perto de conseguir começar a estudar. Por quê? Porque isso daqui, ó, isso daqui é a metodologia do Brooks. Isso daqui em português, né? E tem o Bar by Bar, né? Que é o livro um, que depois ele dividiu nesses três livros. Esses são os três livros, né? A coleção em português, tá? Cada livro desse, pessoal, tem cerca de 600 a 700 páginas. E para quem já viu, né, os vídeos e os trechinhos, né, que a gente vê que eu acabei mandando ali no canal, e eu recomendo a todo mundo que quer ser um trader sério, né, como o Brooks descreve ali, que você compre o livro. Compre pelo menos um livro, para começar. Você não precisa comprar os três, porque é um material que você vai ter que ler e reler, e você vai ter que refletir sobre esse material. Mas compre um livro, tá? Compre um livro porque o material é fantástico. Só que é um material denso, ele não é um material razoável, ele não é aquele material raso que vai te trazer o começo de uma informação, tá? Ele é um material, né, que dentro daquilo que você vai estudar, você vai ter que ler às vezes uma página e você vai ter que imaginar o que andou, você vai ter que desenhar aquela movimentação para que faça sentido, porque tem muito texto, tá? Então, como tem muito texto, é um material muito rico em texto, você tem que ler e reler, né? Tem páginas, às vezes, que eu acabo mandando ali para os assinantes, e é uma página que, se a gente fosse parar para falar, era uma página que viraria uma aula de mais de uma hora. Uma página, tá? De tanta informação que há, né, dentro desses livros. Então, tem muita informação. Tem metodologia e contexto para tudo, tá? Aqui dentro desses três livros. Hoje tem em português todas as três versões. Antigamente nem tinha. Hoje, né, tá mais fácil. Além disso daqui, pessoal, o Brooks tem um curso grande, né? Ele é chamado de curso grande não sem razão, né? Realmente é um curso grande, é um curso que vai demandar ali cerca de 200 horas. E ainda assim, né, seria a complementação disso daqui, né, dos livros, tá? Então, para quem já leu os livros, o curso grande é um excelente material. Um dos amigos me perguntou
como que eu faria, por exemplo, para estudar isso daqui? Eu faria, né, se fosse voltar a rever isso daí, né, como agora há o curso grande, e se você tem o acesso ao livro e ao curso grande, leia um capítulo, né, assim que você encerrar um capítulo, se você tiver acesso ao curso grande, se você comprou o curso grande. Se você não comprou o curso grande, você vai direto para o gráfico e vai fazer backtest. Para quê? Para ver se aquilo que o Brooks está falando, né, faz sentido dentro do nosso mercado. Porque quando você comprova visualmente uma, duas, três, quatro vezes, você assimila a informação e você pode começar a usar. Sem isso, né, vai ser difícil de você começar a usar, tá, a informação. Então, pegue o livro, termine um capítulo, por exemplo, você está aqui, né, com lateralidades, e aí você está vendo ali linhas duelando, né, correção em forma de cunha até a linha de tendência. Você vai ler esse capítulo, você vai ler as explanações que o Brooks traz, você vai ler e você vai fazer várias marcações no seu próprio gráfico. O livro é seu, você tem que riscar. Terminou esse capítulo, você vai para o gráfico, né, e vai fazer backtest. Se você tiver um curso grande, busque isso daqui no curso grande. Tem praticamente todos os pontos do livro no curso grande. Não tem todos, tá, pessoal? Mas, por exemplo, se você está estudando lateralidades, você poderia ver pelo menos uma aula de lateralidade. E se tiver uma que tem exatamente o mesmo nome, né? Porque em alguns momentos tem, né? Operando lateralidades, tem alguns vídeos que no curso grande tem o mesmo nome, então você poderia, né, muito bem tá realizando esse estudo lá. Também aí você teria o reforço do livro, que tem muito mais material do que no vídeo, tá? Já, o vídeo é melhor? Não, tá, pessoal? O livro é melhor, tá? Então, se você for escolher entre um e outro, escolha o livro. O livro é mais rico em detalhes. Imagina isso daqui, ó. Como eu falei para você, cerca de 2.000 páginas. Mesmo que sejam 200 horas, não dá para condensar, tá? Tem mais informação nos livros. E o livro, quando você relê, você aprende mais. Beleza? Então, não pense que você vai começar a estudar a metodologia do Brooks e em uma semana, por exemplo, você vai estar já, né, exímio numa metodologia. É uma metodologia extremamente longa, né? No vídeo de hoje, no dia de hoje, né, pessoal, compartilhando ali com os assinantes, o que a gente pontuou, né? Antes de iniciar aqui, eu já aproveito e já faço o vídeo de fechamento, já não faço o de hoje mais tarde, tá? Aproveitando o horário. Como hoje estou por aqui, né? A gente já aproveita e a ideia era trazer esse presente para vocês. Gráfico diário, né? O que a gente tinha conversado do dia anterior? Que isso daqui era uma barra de frustração, que isso é uma barra de rompimento, mas essa barra de rompimento precisa de continuidade. Barras de rompimento requer continuidade, certo? Ela sai do range, mas a gente precisa da barra de continuidade. Isso aqui era uma barra de frustração, esse gap aberto aqui seria, sim, uma boa possibilidade de alvo, tá? Para essa movimentação aqui, tá? Eu já fiz as minhas operações do dia, né? Já estou tranquilo, não tenho... Até dava para ter pego mais essa operação aqui, porque formou uma pequena lateralidade, né? E na hora que ela rompeu ali, acredito que o risco retorno da valeria apenas uns 250 pontos para o terceiro alvo. Tem confluência de informações, né, pessoal? Essas confluências a gente também conversou, né, ali no grupo. Que confluências são essas, né? Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem exatamente o terceiro alvo, tá, desse rompimento aqui, juntamente com a região do 61.8, certo? Então, eu tenho toda essa perna macro aqui, ó, toda essa perna macro. Aqui eu tenho 61.8 como região de confluência. Eu tenho o fechamento desse gap, tá? Dessa big barra aberta. Quando tem barras assim, né, normalmente o mercado, quando ele volta, né, a gente já conversou sobre isso, que quando ele volta, ele pode ter aquela aceleração, né, que é aquele efeito vácuo. Às vezes, do mesmo jeito que ele vai com uma barra, ele acaba voltando com uma barra, né, e isso aqui é importante. Por quê? Porque não ficaram pivôs no meio dessa movimentação, né? Ela não é aquela movimentação padrão. A movimentação padrão, o mercado vem, faz um pivô, corrige, aí ele deixa um ponto de pausa. Esse ponto de pausa, às vezes, quando ele volta, ele sente essa região como suporte, né? Ele rompe e sente essa região depois como suporte. Aqui não tem essa região de pausa, aqui é uma movimentação, né, brusca e ele pode voltar de movimentação brusca, né? Então aqui eu tenho o fechamento do gap. Eu tenho o terceiro alvo do pivô intraday, né, pessoal, aqui, ó, tá? Chegou bem perto já dessa região, né? Faltou muito poucos pontos. Mas eu tenho algumas confluências de informações que levam, né, a gente a pensar nessa possibilidade. Agora eu tenho o gap de média. A gente havia pontuado, né, que o gap de média poderia descer uns 1.000 pontos. Desceu mais, né? Desceu cerca de 1.500 pontos. A próxima renovação de máxima, né, ela pode ser a ativação do gap de média, né, que seria um setup de compra e ter um repique de alta. E esse repique de alta pode fechar esse gap aqui. Então, são possibilidades do estudo, né? Possibilidades do estudo, não de vozes da minha cabeça.
Então a gente lê, a gente absorve a informação e a gente tem que tentar aplicar, tá? Então, nos 5 minutos, né? Aqui, a gente, no 15 minutos a gente já havia falado que já tinha gerado lateralidade no 15, né? No dia anterior. E aí hoje, no dia de hoje, né? A gente teve uma lateralidade. A primeira coisa que o mercado fez foi uma estrutura de baixa. Por quê? Porque ele renovou mínima, tá? Prévia. Então eu tenho um fundo e uma máxima majoritária. Tudo dentro dessa movimentação aqui passa a ser minoritária, né? E aí eu tenho uma mínima, certo? Tem uma mínima. Até respondendo a pergunta do amigo, né? Ele falou sobre topos e fundos majoritários, uma das dúvidas, né? Que surgiram hoje. Toda movimentação que você vê, por exemplo, assim, né? Essa movimentação aqui, ó, ela deixou um topo e um fundo. Tudo que tiver no meio dessa movimentação vai ser minoritário. Por exemplo, esse topo e esse fundo são minoritários. Por quê? Porque o topo majoritário é esse. Ele é a região de pausa, né? Ele é a região onde o mercado corrigiu. Essa movimentação aqui, ó, se você coloca em tempo maior, uma das maneiras de você ver isso fácil é você pensar na ideia de tempo maior. Se em tempo maior essa movimentação aqui é só uma subida, essa movimentação aqui é a majoritária, certo? Então, se para eu mudar essa estrutura, eu vou precisar que ele renove essa mínima. Se essa daqui é majoritária, esse fundo aqui ele não é majoritário, ele é minoritário, certo? Então tem uma movimentação minoritária e tem uma movimentação majoritária. Tem uma movimentação majoritária, né? Uma movimentação quase reta, e tenho uma movimentação que acaba sendo, né, minoritária. Por quê? Porque eu nem tenho topos aqui. Então, qualquer coisa no meio disso daqui, topos, pausas, acabam sendo minoritários. Se ele gera uma boa movimentação e gera uma boa correção, dentro disso daqui, esse fundo vai ser minoritário, porque aqui é a região de pausa, né? Para que eu tenha, né, por exemplo, ó, a gente está aqui numa movimentação de queda, né? E o mercado faz um pivô, né? Ele tenta armar um pivô de alta. Ele chega bem próximo, né, do rompimento, né, dessa região. Digamos que ele tinha aqui um topo, e aí ele está tentando romper, né, esse pivô de alta. Eu tenho essa excelente movimentação, ele não chega a mudar a minha estrutura majoritária, tá? Porque era a minha máxima da movimentação, e aí ele começa a descer. Tudo dentro desse intervalo, desse topo e desse fundo, vai também ser movimentações minoritárias, tá? Então, o mercado pode fazer isso aqui, ó, movimentação minoritária, aí ele não renova o fundo. Opa, a estrutura majoritária ficou contida dentro das extremidades, por exemplo, de uma lateralidade. E aí aqui dentro ele pode ter outras estruturas minoritárias, tá? E dentro de estruturas minoritárias, majoritárias dentro da lateralidade, às vezes você pode ter outras estruturas também minoritárias, tá? Então, sempre que você tiver um topo e um fundo de referência, ele passa a ser, né, a sua máxima, a sua mínima, e aí, a partir disso, né, você começa a considerar se esse movimento está revertendo ou se esse movimento, né, ele está só fazendo uma correção minoritária, né, que muitas vezes ele faz apenas isso. Aqui, ó, forma uma lateralidade, lateralidade em forma de correção, né, bem comum dentro do que o Brooks traz. A gente até vai pontuar isso daqui dentro do plano de trade, né, que é retornos à média móvel de 9, quando o mercado faz muitas barras. Então aqui ainda tinha uma boa possibilidade aqui de trade ainda, da pagaria, né, cerca de 250 pontos até o terceiro alvo, tá? Que era o terceiro alvo e aquela região de confluência, tá? Então, como tem confluência, né, tem mais pontos no mesmo lugar, isso fica mais forte. Tem momentos que tem, né, essa possibilidade de você ver. Alvos intraday, né, pessoal? Um dos pontos que também a gente conversou hoje, por que tentar, né, princípio alvos intraday? Porque muitas vezes, às vezes você pega um pivô maior, né? Ah, eu vou trabalhar esse outro pivô aqui, Luciano, que ficou mais amplo, né? Vou pegar uma movimentação. Às vezes essa movimentação fica para o dia seguinte. E aí, como a gente abre e fecha a operação no dia, é muito melhor você trabalhar alvos intraday. Fora, né, que o Brooks fala que é para você dar importância para as últimas 20 barras, tá? Então, se é para você trabalhar movimentos intraday, né, se é para você trabalhar day trade, é melhor você buscar alvos, né, de movimentação intraday. Aqui, pessoal, a gente teve a mínima do dia, e aí aqui, a princípio, ele fez um topo duplo exato, né? Esse topo duplo exato não renovou a mínima, deixou um fundo mais alto, e aí ele renovou a primeira máxima. Quando ele renova a primeira máxima, a gente tinha isso daqui de estrutura intraday. Só que com o dia anterior ele tinha renovado o mínimo. E aqui está o topo de referência, ó. Estrutura majoritária. Estrutura majoritária ele não conseguiu mexer, tá? Porque, deixa eu só voltar um pouquinho o zoom aqui, ó. A estrutura majoritária passa a ser meu fundo e meu topo de referência. Se esse é meu fundo e meu topo de referência,
eu preciso que o mercado renove essa máxima aqui, né? Foi um ponto que a gente falou logo pela manhã, que a gente precisava que o mercado renovasse essa máxima para quê? Para que realmente tivesse a possibilidade de mudar a estrutura, né? Então, a princípio, o intraday ele faz uma mínima, faz uma máxima, corrige menos, né? E acaba, né, gerando um pequeno rompimento. Esse pequeno rompimento, né, ele acabou pagando só o segundo alvo desse pivô aqui, tá? Esse pivô menor. Desse pivô maior aqui, ele não chegou a pagar o segundo alvo, né? Estava com uma saída aqui pouco acima, né, do 61,8. Pagou o segundo alvo, depois disso daí ele acaba voltando para dentro da lateralidade, né? Uma possibilidade, quando ele viola e volta para a lateralidade, né, é aquilo que a gente acabou de ver no dia de ontem, né, que rompimentos, né, ele precisa de continuidade. Então, mais uma barra de continuidade aqui poderia levar a uma movimentação de bem mais barras. Aí a barra de frustração volta, né, e aí você precisa sair, você precisa tomar uma ação se você compra, né, alto. Aqui a questão é que ele não tinha mudado a estrutura do dia anterior, né? Então, dentro desse range aqui, ó, que acaba sendo o range do dia anterior, sempre que você está projetado dentro de um espaço, né, de preço, de movimentação com pivôs, né, com pausas, ó, né, diferente daquele que a gente falou lá do movimento quando ele veio linear, né, o movimento de alta que foi assim, e ficou só o gapzão aberto, aqui não, aqui tem, né, as pausas, tem a movimentação natural. Então, essas pausas acabam sendo região, né, de resistência, já que o mercado está tentando subir, tá? E aí ele abre com um bom gap de baixa, abre, né, já testando o fundo duplo, né, que seria uma possibilidade de rompimento e continuidade, tá? Teve a barra de frustração, né, mais uma vez, né, a gente está tentando verificar se esse rompimento vai ser bem sucedido. Mais uma barra aqui, essa movimentação teria acelerado de uma vez. Por quê? Porque teria rompimento e continuidade. E aí seria uma movimentação rápida e excelente, né, já para os vendidos de imediato. A barra de frustração te diz o contrário. Se você vendeu aqui, você sai aqui, porque essa é uma barra de frustração, certo? E aí você tem que entrar sabendo aquilo que você vai fazer, né? Sabendo a reação que você precisa ter. Ele faz um topo duplo, não renova a mínima, trava aqui na região do 61, dá o segundo alvo, volta a descer, né? Forma uma outra lateralidade. Aqui formou uma pequena wedge, renovou mínima, tá? Formou uma pequena wedge, renovou mínima. Pagou a volta aos 50%, né? Se você trabalha aquela ideia do Brooks de lateralidade, onde você vai comprar, por exemplo, em novas mínimas, né? Ordem limit, mercado de ordem limit, forma uma lateralidade, não fechou esse gap aberto aqui, né? Que era uma das minhas premissas de compra, tá? Desse fundo aqui. Era trabalhar a lateralidade para que ele viesse fechar esse gap, já que em gaps, em lateralidades, gaps normalmente são fechados, né? É o que mais acontece. Mas não veio. E aqui as coisas mudaram, né, pessoal? O primeiro momento que o mercado mudou no dia de hoje foi aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Que são pontos que a gente também vai trabalhar. E isso aqui a gente também trabalhou, né? Enquanto essa movimentação estava acontecendo. Enquanto estava na terceira barra, né, ficou a possibilidade disso daqui se tornar um microcanal. Por quê? Porque eram quatro barras, né, diferentes, né? Se você olha para o preço, essas quatro barras elas são diferentes de todo o resto do dia. Você não tinha visto quatro boas barras de tendência fechando, rompendo mínima, né, até então. Né? Aqui a gente tinha pura lateralidade. Aqui eu tenho duas barras de alta, um doji. Não é uma barra de tendência, né? Essa daqui eu tenho mais pavio do que corpo. Aí eu tenho outra barra de tendência. Depois eu tenho outro doji, né? Até um doji que induz, né, um pouco mais a ideia de falha de rompimento do que a rompimento, né? Aqui a movimentação ela não chegou com boas características, por exemplo, de rompimento, né, pessoal? Aqui, ó, eu tenho o topo, né, do dia, eu tenho o pavio, de repente eu tenho uma barra que tenta romper, mas ela não viola nem, ela não fecha nem acima da máxima da barra anterior, a próxima barra também não. Então nos 5 minutos não estava muito positivo nessa movimentação, tá? Mas aí ele foi, logo em seguida, né, acabou voltando, tá? Aqui é o 50% do dia anterior, tá? Então, aqui a característica do preço mudou, né? Se chama microcanal. Microcanal é quando o mercado fica forte e é quando ele tem melhor probabilidade de romper o edge, romper fundo duplo, né? Romper uma movimentação. São melhores, né? A gente até apontou aqui que se a gente tivesse tido quatro barras pequenas aqui, ó, teria sido melhor, porque você veria o domínio dos vendidos por 20 minutos, ao invés de vendidos, né, um pouco mais alvoroçados aqui em 10 minutos, né? E gerou mais lateralidade. Mas aqui, né, confirmou o rompimento, chegou a pagar os três alvos desse pivô menor, né? Chegou a pagar o primeiro, né, e o segundo desse pivô maior, chegou a pagar o primeiro e o segundo desse pivô maior, tá? Então, era aqui nessa região, né, onde começou a lateralidade, tá? E agora, né, terceiro alvo. E fechou o gap, né, pessoal, ali. E agora, Luciano, tem alguma coisa que te diz que isso daqui vai subir porque ele deu terceiro alvo? Não, pessoal. Para subir,
para você começar a participar da ponta compradora, você precisa do gap de média, tá? Seguindo regras, tá? Terceiro alvo, muitas vezes lateraliza, muitas vezes lateraliza, poucas vezes reverte. Então, se ele lateraliza, a ideia é que você ainda teria algumas possibilidades de venda, né, de retorno na média móvel de 20, beleza? Mas aí a gente segue aqui seria isso daqui, né? Se o mercado monta, por exemplo, uma 2BR aqui, seria uma barra de frustração na tentativa de romper o terceiro alvo. Por quê? Porque alvos também têm realização de lucro. Então, alvos também podem ser tratados como suporte e resistência, tá? Então, se o mercado volta para essa região da 20, aqui seria, né, um 2HM. Eu tenho bem mais do que 20 barras aqui, né, abaixo da média móvel de 20, sem nenhum toque, um 2HM ainda seria uma possibilidade de venda, por exemplo, para testar o fundo da lateralidade, né, para testar o fundo dessa movimentação. Beleza? Mas aí a gente começa aqui, pessoal, nosso estudo, né, sobre plano de trade, tá? Eu vou deixar escondido aqui para curiosidade de vocês não ser satisfeita, tá? Então, a ideia, né, é trazer esse presente aqui para vocês. Esse é um conteúdo que normalmente é voltado, né, para os assinantes, como eu falei. Mas vocês podem anotar, vocês podem adaptar, né, ao modelo operacional de vocês, né, a sua característica, né, como trader, tá? Então, a gente tem, né, que conseguir, né, ter algum tipo de padrão, tá? Então, agradecimento especial ao Igor, tá? Porque foi ele que fez essa formatação aqui. Eu sou muito simples, né? Assim, eu acabo não fazendo, tava só em texto. Então, todo esse material aqui acabou ficando, né, por conta do Igor. Eu agradeço ele aí por isso. Ficou com uma estética 1000 vezes melhor do que a que eu fiz. Aqui tem uma tábua de matérias, né? A gente vai falar sobre o operacional, a gente vai falar sobre o que você tem que observar, o que você não pode esquecer, sobre triângulo, sobre lateralidade, sobre tendência, sobre lateralidade, sobre o checklist de abertura, sobre uma meta evolutiva, tá? Então, o Igor colocou aqui as redes sociais, né? Operacional, pessoal. Assim, por que tá essa parte aqui, né? Os melhores momentos são quando há alinhamento das médias, tendência. Isso aqui o Brooks traz. O Brooks fala que você vai ganhar dinheiro quando o mercado estiver em tendência. Tanto que ele recomenda que você comece pelo livro 1, que você compre o livro 1, tá? Que você tenha, né, o livro 1. Por quê? Porque quando tem tendência, se você faz preço médio, se você conseguir reconhecer tendência e você operar a favor de tendência, você vai se dar bem, tá? Por quê? Porque você está andando a favor da movimentação macro do preço. Normalmente, quando tem tendência, a movimentação é de impulso e canal macro, tá? O Brooks ele fala que mercado se desenvolve sempre, né? Sempre que você tem, por exemplo, uma lateralidade, essa lateralidade ela vai romper, ela vai gerar um impulso, e quando ela gerar correção, ela vai gerar uma fase de canal, tá? Isso em qualquer tipo de movimentação do preço. Então, quando você tem esses momentos, normalmente é porque você está tendo impulso e canal em tempo macro. E aí você tem alinhamento das médias, né? Porque lá no tempo menor, o mercado começa a se alinhar. Às vezes é só um rompimento lá no 60, mas aqui nos 5 minutos não, né? Aqui é tendência. E aí você tem que operar a favor da tendência. Opera em gatilho saindo das médias, alinhadas, tendência. Melhores trades, barras pequenas com gatilho. Por que barras pequenas? Porque o mercado ele trabalha nesse princípio de contração e expansão da volatilidade. Se é expansão e contração da volatilidade, barras pequenas vão te dar espaço para o preço se afastar das médias. E aí você ganha dinheiro mais rápido. Você não fica passando calor, tá? Então, e tendo espaço, né, pessoal? A gente sempre trabalha aquela ideia, né? Você tem que ter espaço. Se eu estou comprando aqui, né, eu preciso de algum tipo de espaço para esse trade evoluir, tá? Então aqui a tendência, o Igor colocou aqui um print, né, das médias trabalhando alinhadas, né? Eu tenho a 9, tenho a 20, tenho a 50, a MM200, essa amarela passando aqui ao meio. Então eu tenho uma movimentação de tendência, inclusive da ideia do Fab 4, né, que é o preço se afastando da 200 para ganhar espaço, tá bom? Outro ponto, né? Não opere contra canais estreitos, né? Aí vem aquela parte de você já ter visto a aula dos ciclos, né? O que é um canal estreito? É quando você tem até no máximo 3 barras no sentido contrário, logo em seguida o movimento retoma ou ele pausa. Então, contra isso daqui, né? Contra canal estreito, você nunca deve estar contra, tá? Nunca. Não fuja a regra, tá? Por exemplo, né? A gente está aqui, ó, vendo essa movimentação aqui, ó, que é uma movimentação de canal estreito. Você tem um impulso, a fase de canal começou bem aqui, certo? Onde você teve a nossa H1, aquilo que a gente apontou, né, no dia de hoje, que é a H1 e por que ela falha, né? Dentro daquela parte psicológica, né? Isso aqui a gente conversou hoje lá com os assinantes também.
e aí o mercado vem e continua, né? Então aqui é a fase de impulso, aqui é a fase de canal. Então aqui eu tenho uma H1, então aqui eu tenho um canal estreito. E esse canal estreito teve aqui uma H2, depois ele teve aqui uma H3 e nada de ter sucesso na retomada da movimentação de alta, tá? E aí você observa que não tem mais do que 3 barras de tendência, tá? Não é doji, tá? São 3 barras de tendência de alta, contrária a essa movimentação. Então, essa movimentação está na fase de impulso e canal, certo? Virou tendência, tudo bem? Então, se virou tendência, né, a ideia é que isso daqui continue, terceiro alvo, né, e pode, claro, ter continuidade, pode ter projeções maiores, né? Mas, depois de terceiros alvos, né, muitas vezes o mercado lateraliza. Então, se muitas vezes ele lateraliza, talvez seja melhor realizar lucro no terceiro alvo, né, para quem ainda participou depois. Então, não fique contra canal estreito. Ou seja, você não pode operar contra isso daqui, tá? Você não pode operar contra isso daqui. Isso aqui é canal estreito. Isso aqui você pega gatilhos a favor. Gatilho saindo das médias, ó, teve uma barra pequena aqui da MM9. Na lateralidade você teria ainda pego cerca de 500 pontos. Outro gatilho aqui, né? Tá só tocando na 9. Você sabe que você tem a 20 de proteção. Você sabe que quando tocasse na 20 seria um setup ainda de venda, tá? Então você tem leituras a favor, certo? Em fortes tendências, preços alinhados com todas as médias alinhadas e direcionais, toques na MM9 podem ser bons setups de compra nas 3 primeiras vezes que, nesse caso, as correções são tão rasas que não chegam a tocar a MM20. Essa é uma das razões da gente usar a MM9. Então, em fortes tendências, pessoal, o preço ele não vai chegar na 20, ele vai tocar na 9. E isso pode perdurar por cerca de 3 vezes, né? O mercado ele tem uma característica de movimentação de 3 vezes, né? De 3 impulsos, de 3 tentativas, né? Isso se repete, se não se repetisse a gente não poderia usar. Aqui você tem 3 puxadas, ó. Se você coloca num minuto, você vê isso aqui muito bem desenhado. Ele gerou um bom repique, né? Não o suficiente para renovar o ponto de inflexão e ter uma segunda perna, né? Mas ele gerou um bom repique, tá? Então aqui, né? Você está observando, né? Que o mercado tocou pela 9 aqui uma primeira vez, aí ele faz uma pequena correção, ele perde a 9, ele volta para tocar 9 uma segunda vez e aqui ele ficou sambando em cima da 9. O próximo toque na 9 já seria um terceiro, tá? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para a gente observar aqui se... aqui seria uma segunda, aqui foi a segunda vez, tá? Mas você teve ali já alguns 2 toques na 9 e foi o primeiro momento. E aí você vai observando se essas características funcionam. Disso daqui que eu estou passando para você, você tem que ir para o gráfico e fazer backtest e ver se funciona, tá? Mesmo para você que tem o Trade System, você precisa ler e estudar isso daqui, tá bom? Então, toques na M9 podem ser bons setups de compra ou de venda, né? Como no caso de hoje, tá? Nas 3 primeiras vezes, tá? Nesse caso, as correções são tão rasas que não chegam a MM20 inicialmente, tá? Ler pressão das barras, né? 4 barras consecutivas, com máximas e mínimas mais altas, fechando próximo de suas máximas. Dão start a um microcanal de alta. 4 barras consecutivas, né? Isso aqui é de outros dias, tá, pessoal? Isso aqui já tem bastante tempo de feito. Mas isso daqui é a mesma coisa de hoje, tá? 4 barras consecutivas, com mínimas e máximas mais baixas, fechando próximo de suas mínimas, dão start a um microcanal de baixa. Foi o que a gente conversou hoje, né? O microcanal de baixa, né? Ele é o que possibilita a ideia de um rompimento, né? Ele que possibilita a ideia de que você pode ter um mercado um pouco mais forte, você pode ter continuidade, tá? Então é interessante quando microcanais chegam em regiões, em WEDs, né? É quando a gente começa a acreditar que pode ter continuidade, tá? Porque se ele chega em lateralidade, barra sobreposta, não, né? Aí muda as coisas. Opero em modo rompimento, microcanal, canal estreito, tendência. Por quê? Porque quem está começando tem que operar isso aqui. Operar lateralidade é contrassenso, né? É contraintuitivo. Então você vai ter que deixar a ordem limite, você vai ter que reconhecer o ciclo e você vai ter que deixar a ordem lá, né? Essa é uma das maneiras de você operar a lateralidade, certo? Não operar com médias flat, sobreposição de barras, lateralidades, não buscar continuidade. 80% dos rompimentos em lateralidades falham, tá? 80% dos rompimentos em lateralidade falha. Médias flat, acaba ficando meio colorido ali, né? Quando o cenário fica desse tipo. Por quê? Porque o mercado não consegue identificar se aquilo é um pullback. A ideia da coloração, né? Do gráfico, né? Porque ele trabalha com estrutura, a coloração dos candles, né? Ela é voltada para a estrutura de mercado. Então, a partir, né, de que o mercado começa a ficar desse jeito, uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce, ele fica furando a estrutura para cima e para baixo, né, de movimentos anteriores.
e você não tem uma direção. E aí, nessa condição, que é uma das poucas condições onde você tem que operar de maneira contrária, tá? Como assim, Luciano, operar de maneira contrária? Nesse cenário aqui, ó, você compra baixo. Começou a ter uma série de barras sobrepostas, olha, ele falhou a nova máxima, certo? Falhou a continuidade a partir dessa nova máxima. Ele começa a descer. Ele veio, né, testou a mínima. Ficou uma nova mínima aqui. Se o mercado viesse abaixo dessa nova mínima, você poderia comprar de novo. E lateralidades é os topos que ficam mesmo. Ó. Ele vem até aqui embaixo, deixa um fundo, ó, testa esse fundo, volta a subir, testa esse topo, volta a descer. Então ele é um mercado de ordem limitada. As ordens têm que estar por ali, que é para você não ficar preenchido muito mal, tá? A questão é que em lateralidades você não pode buscar, eu vou comprar aqui, ó, né? Começou um doji, né? O Brooks fala que dojis, né, são lateralidades em uma barra. Começou a ter barra sobreposta, ficar barra sobreposta, barra sobreposta. De repente, né, você quer comprar aqui, bem próximo de um topo que ficou. Aí já não é mais uma boa opção, tá? É diferente aquele ciclo que você viu anteriormente, né? O microcanal, tá? O microcanal é bem diferente do ciclo de lateralidade, certo? Posicionar bem stop, máxima, mínima, prévia, né? E não mexer no mesmo. Não buscar menos do que 1 para 1. Evite relação matemática negativa. Até mesmo em lateralidade, você tem que tentar buscar 1 para 1, tá? Experimente começar a pensar na equação do trade, né? Risco, retorno, probabilidade. Em tendência, né? Você sabe que você, dentro do estudo, né, da equação do trader, pessoal, do Brooks, ele fala que você sempre vai trocar stop longo por alta probabilidade. Escutem essa. Você sempre vai trocar um stop longo por alta probabilidade. Por quê? Quando você tem, por exemplo, isso daqui, ó, essa movimentação, você tem um microcanal. Beleza, Luciano, eu vou entrar aqui acreditando no rompimento. Se vier uma barra de frustração, eu saio. Seu stop inicial está bem aqui, ó, no topo do microcanal. Você gostando ou não, esse é o stop dessa operação. É um stop de 450 pontos. Beleza, Luciano. É um stop de 450 pontos que eu posso me expor aqui. E esse é o stop inicial. Mas claro, você pode tomar uma atitude antes. Você não quer ver uma barra contrária à sua posição, né? E você não quer ver uma barra de frustração, por exemplo. Se você entrou na terceira barra pensando já na quarta ser o microcanal, né? Você não queria ver uma barra contrária. Se viesse uma barra contrária, você teria que estopar, né, essa operação, tá? Aqui foi falha de wedge. Falha de wedge tem premissa de pelo menos duas pernas, né, pessoal? Tem uma falha do wedge maior aqui, ó, tá? Uma, duas, três puxadas, uma, né, duas puxadas, tá? São pelo menos duas puxadas, tá? A ideia de falha de wedge. Então, né, dentro dessa possibilidade de leitura, né, você tem que estar, né, tentando identificar as características do ciclo. Antes disso, lateralidade, barra sobreposta, podia falhar, né, podia voltar, tá? Lateralidade, barra sobreposta, podia estar comprando baixo, podia estar vendendo alto, tá? Então, são pontos, né, que você precisa pensar. Lateralidade, né, a gente já conversou lá, alvo pelo menos 1 para 1 e retorno ao meio da lateralidade, tá? O EDS, longe das médias, nos 5 minutos, gera oportunidade de scalp. Longe das médias, né? Gera oportunidade de scalp. Trade de contexto, então leia bem ele, tá? Então, se você vai entrar num trade de contexto, né? Digamos hoje aqui, né? Lá, Luciano, eu vou entrar num trade de contexto bem aqui. Seria um bom trade bem aqui, pessoal? No dia de hoje, não. Só que se essa movimentação ela viesse de barras sobrepostas, se ela viesse com correções, por exemplo, que essa barra aqui, por exemplo, tivesse vindo acima da máxima dessa barra, essa outra barra tivesse vindo acima da máxima dessa outra barra, ou seja, teria sido já cheia de correção. E cheio de correção não seria nunca um microcanal. E como não seria nunca um microcanal, aí a chance de você pegar a compra, até mesmo nessa wedge, ela voltar aqui para pagar pelo menos a ideia da TBTL, né, de duas pernas de alta, pagar uma parcial, às vezes volta para testar o fundo aqui e paga mais uma, né, que seria dois pequenos scalps, seria uma possibilidade. Só que isso daqui é um ciclo forte, tá? Então, entrando, né, pelo menos pelo M2, né, em H1, L1, tá? Wedges mais fundo duplo são trades de boa probabilidade, né, em lateralidade ou mesmo para reversão. Wedge com fundo duplo, né, a gente aborda, a gente mandou o estudo, né, também ali essa semana, tá, onde tem a página que o Brooks fala que o wedge com fundo duplo é um posicionamento interessante, tá? Então ainda pode ser gerada, né, uma boa movimentação. O X tem 75% de chance de gerar um bom repique, lateralidade, reversão. Último caso, tá? Então
a maior propensão ao edge é gerar um repique, é gerar essa correção TBTL. E aí, naquele outro vídeo, a gente estudou os casos, né, que a gente tem a ideia de segunda perna de wedge, né? Não vou me ater aqui, porque senão demoraria mais, tá? Em trades contra a tendência, busco trades com espaço de retorno às médias, tá? Nos vídeos da semana passada, né, pessoal, a gente falou sobre isso daqui, né, aqui da probabilidade do que a wedge tem que cumprir para ela voltar, né, para o topo do canal, que é a premissa, né, central da wedge. Então, busco trades com retorno às médias, no M5, né, tempo de análise de espaço, podendo filtrar a entrada pelo M2, né, até M1, né, para a galera que tem um pouco mais de sangue frio, para usar o M1 só quando devidamente for necessário, né, aí fica um pouco mais interessante, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho duas tentativas, né, nessa movimentação dessa wedge. Tem duas tentativas. Ela é um pouco diferente daquela outra, dessa outra wedge aqui. Ó. Essa outra wedge, né, quando ele chega aqui, ele já estava trabalhando abaixo do fundo anterior, tá? Essa outra wedge aqui, ó, que é a desse desenho, né, que é aqui que o Igor nos trouxe, eu tenho aqui ó, um posicionamento de uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. E aí eu tenho uma correção, por exemplo, na MM9, tá? E aí o mercado volta a descer. Eu tenho uma barra, né? Que essa barra aqui ela acaba não sendo uma barra de tendência, tá, pessoal? A gente tem que estar sempre diferenciando as barras. Por quê? Porque a barra de tendência ela tem 60% de corpo, tá? Pelo menos. A gente fica dentro daquela ideia que a gente já estudou. Então, se eu tenho a barra de 60, de tendência, eu tenho pelo menos 60% de corpo. Eu posso ter pavio? Posso. Só que essa barra aqui, ó, ela tem muito mais pavio do que corpo. Então, ela não é uma barra de tendência. Apesar dela fechar rompendo a mínima da barra anterior, tá? Outro ponto, né, que esse trade aqui é diferente daquele outro. Aqui tem uma correção, ó, tá? Bem aqui, ó, tem uma correção. Vocês conseguem observar que tem um pavio vindo acima? Foi exatamente aquilo que eu acabei desenhando ali, né? Só que de uma maneira um pouco diferente aqui que o mercado trouxe. Então, aqui eu já tenho uma H1. Então, ele não está descendo em microcanal. Isso daqui não é um microcanal, tá? Nunca será um microcanal. Por quê? Porque aqui eu tive uma correção. E aí ele chega nessa região de fundo, depois de mais duas barras de baixo, já tinha tido uma correção. E aí ele chega, né, no toque perfeito da wedge, né? Aí você vê uma barra dessa daqui, né? Aí você vê uma 2BR, uma rejeição completa. E aí o mercado faz mais um pouco de lateralidade e muda um pouco a direção. Aqui ele também já renova, né, em flexão. E aí ele teria a premissa de duas pernas para buscar o quê? O topo do canal, tá bom? Então, quando você vai entrar nesse tipo de trade, é interessante que você tenha a ideia de espaço, né? Espaço para retorno. Aí você pode comprar, né, no toque. Essa é a entrada mais arriscada, tá? Ou você vai ter que ir lá para um minuto e colocar lá, pegar a primeira H1, primeira superação de máxima que tiver por aqui, ou quando estiver subindo, aí você entra. Você entra um pouco mais baixo, mas você entra com a ordem stop, né? Você não entra com a ordem limite, você está comprando acima de barras, né? Aqui você está apostando na falha. Então, né, você pode filtrar seu ingresso, né? O edge mais fundo duplo, topo duplo, né? Tem um bom potencial. Setups de retorno às médias, né, pessoal? Duas pernas de correção. É o M2B, o M2S. O M2B de compra, tá? Seriam duas pernas de retorno à média móvel. Então tem um bom impulso. Já tem o preço trabalhando aqui, ó, acima da média móvel de 20. E aí, de repente, ele faz uma correção de duas pernas à média móvel de 20. Esse daqui, né, é o famoso M2B. Então, eu tenho duas pernas de retorno à média móvel. Às vezes o Brooks fala que você vai ter, por exemplo, bandeiras de alta na MM20, ou seja, seria um fundo duplo exato, né? E o mercado, né, pode ainda gerar, né, um bom repique de alta, tá? É, costumam deixar um stop barato, né, com alvo longo. Então, o stop seria no fundo prévio, né, quando você tivesse uma oportunidade de ingresso aqui. E aí você teve uma oportunidade de ingresso aqui, depois você teve outra, depois você teve outra. Claro que quanto mais cedo você entra, mais espaço você tem para esse topo. Aqui você avalia se você vai ter uma barra de frustração ou barra de continuidade. Aí você pode projetar isso daqui para cima, né? Aqui ele pagou os alvos, tá? Lembre-se, né, de contar pernas. Evite de comprar após três pernas de alta. Então, se aqui, né, já fosse uma, duas, três, opa, tem uma wedge. Aí de repente ele vem fazer a M2B e você quer comprar, talvez aqui seja o pior momento, porque depois de três puxadas o Brooks fala que o mercado pode apresentar algum tipo de lateralidade. Então são pontos para você ter de atenção. Quanto mais claras forem as pernas, né, a linha da wedge, né, as três puxadas, mais desconfie de continuidade imediata, né, pode lateralizar, tá bom? Então são só algumas informações que a gente vem trazendo. Né? E aí você anota, você reflete, você lê pela manhã,
é para você ter esses devidos cuidados, tá? 2HM costuma ser um setup confiável para algum tipo de continuidade. Isso são trechos do Brooks, tá? Tente aproveitá-lo quando aparecer. Ele pode não ser imediato, há várias formas do preço manter uma continuidade, às vezes rápida, às vezes lenta, com algum padrão conhecido, como fundo duplo, né? O tab button é fundo duplo, topo duplo, wedge, correção de 50% da perna anterior, alvos, né? Aqui a gente pode até colocar mais coisas. Por quê? Porque às vezes o mercado ele até faz um pequeno rompimento ali. Ou ele tenta, né, fazer o 2HM. E em cima dessa 2HM ele monta um padrão, né, que às vezes acaba sendo interessante e que você já conhece. Ó. Por exemplo, aqui ó, você está vendo que tem um monte de barra aqui acima da 20. Aí de repente o mercado pega e faz isso daqui. Ó. Opa, faz uma movimentação, opa, ele faz um fundo duplo. Fundo duplo não é um padrão de compra? Né? Fundo duplo é um padrão de compra, um potencial padrão de lateralidade. Se ele é de lateralidade, ele é de compra. Né? Então aqui você tem que estar tentando pensar em compra baixo. Aí de repente ele faz uma 2BR bem legal em cima do fundo duplo e aí ele gera uma movimentação de alta. Isso dentro, né, da leitura do 2HM. Tá? O 2HM são 24 barras acima da média móvel de 20. E isso pode usar correlato para qualquer tempo gráfico, tá, pessoal? 24 barras ou mais de 24 barras. Né? Aí a gente chama de 2HM. Bom, não entrar em retrações importantes de perna macro, 50%, né? 61,8, retração de fibro, igual aquilo que a gente viu nos 60 minutos. Não entrar. Então, aqui, né, já não seria um ponto para você estar vendendo. Se você não vendeu em momento nenhum lá em cima, aqui, né, pessoal, já não é mais momento de você vender. Você está em cima da retração de 61, tá? Você está em cima do fechamento do gap. Então, aqui pode apresentar lateralidade. É uma região, né, que muitas vezes gera lateralidade, algumas geram até reversão, tá? Por ser, né, o ponto de retração macro, tá, de toda essa perna aqui, tá? Então, é um ponto, né, que é legal você não tá entrando, tá? Seguindo regras, beleza? Nem em regiões de troca de polaridade, onde suporte pode virar resistência e resistência virar suporte após rompimento e posterior reteste. Sem rompimento com gap, por exemplo, né, evite comprar se tiver stop longo e já colado, né, na retração de 50% meio. Seria a ideia, né, disso daqui que a gente acabou de falar. Se eu tiver que vender aqui e manter o stop, por exemplo, no pivô, né, um topo, né, um topo anterior que ficou dessa lateralidade, não convém eu fazer isso. Né? Eu tenho um stop longo, já estou no terceiro alvo, já estou no 61, vou vender aqui para buscar mais que local, né, exatamente, né, que eu posso estar buscando. Tá? Lógico que tem a, o segundo alvo da retração macro, né, dos 60 minutos. Né? Então, seria essa, né, a ideia. Tá? Seria você tentar ver, né, se o terceiro alvo dessa movimentação, que também já foi pago, né, pessoal? Também já foi pago aqui. Né? A movimentação macro, né, você já não teria mais como estar, por exemplo, traçando o alvo. Então, o mercado já atingiu, né, alguns alvos em potencial. Então, é mais um ponto, né, para a gente não estar participando de um trade. A não ser que ele forme um novo pivô ali nos 5 minutos, né? Um novo pivô bem desenhado. Aqui teve um pivôzinho, pagou já terceiro alvo dele também. Então aqui já seria uma região para a gente estar parando de vender, tá? Virar resistência. Estou falando de pontos, né, pessoal, que se repetem, tá? A tendência ela pode se prolongar até amanhã, tá? Não tem essa questão da briga com ela, tá? Mas são pontos que se repetem, então a gente está trabalhando aqui, tá? Então, regiões de troca de polaridade, né? 61, né? Já colado na retração de 50%, 61, tá? São pontos que às vezes o mercado reverte. Então, se ele reverte, pausa, né? Talvez não seja interessante você vender. Observar, não esquecer, né? São pontos para você ter sempre de observação e outros para você não esquecer de maneira alguma. Em lateralidades, não opera o rompimento de pivô, tá? O preço costuma terminar em duas pernas. Uma barra de ignição sozinha pode ser apenas mais uma armadilha para traders, né? O Brooks ele fala sobre a armadilha de segunda perna, né? No dia de hoje, essa movimentação ela se enquadra nisso, né? A gente tem que ter sempre a reação, né? Em si, a princípio a gente precisa sempre da reação. Eu tenho aqui uma movimentação de uma puxada de alta, certo? Aqui ele desce, aqui ele sobe, aqui ele corrige, aqui ele faz isso. Ó. Isso daqui é a segunda perna, isso aqui é a perna 2. Isso daqui é o que o Brooks chama de armadilha de segunda perna. Ele rompe bastante a movimentação, mas logo em seguida ele volta. Quando ele volta logo em seguida, isso daqui torna-se, né, a ideia de armadilha de segunda perna. Tá? Compradores ficam armadilhados alto, né? Quem não saiu nessa barra, né, teve a oportunidade de sair nessa ou sair na lateralidade.
quem comprou, né, essa movimentação aqui em cima ainda pôde, né, ainda fazer um melhoramento do preço e sair aqui, ó, break-even, tá? Dá região de 50% aqui dos dois, né? Se você compra aqui na região do 61,8. Tinha POC aqui também ainda, né, a princípio, só que não dura para sempre, tá? Então você teve que pensar rápido, né, se você ainda fosse trabalhar com uma ideia de lateralidade, tá? Ou comprar na wedge, tá? Para sair nos 50% da movimentação aqui, beleza? Mais um ponto aqui. Então, em lateralidade, né, você não opera rompimento de pivô, né? O preço costuma terminar em duas pernas, né? E aí tem a questão da armadilha de segunda perna. Em lateralidade, né, que a gente já falou, você vai buscar. A gente já fez isso daqui, esse exercício aqui, né, para a galera do grupo lá, né? Se a gente tem uma lateralidade, a gente busca por compras no terço inferior, e a gente vai buscar por vendas no terço superior, e a gente tem que sair no meio da lateralidade. Essa é a premissa do Brooks, tá? Para manter a tendência de alta, o preço precisa renovar a máxima. Aí a ideia é de estrutura. Se não renovar a máxima, pode renovar a mínima. Estruturas tendem a se manter. Princípio da inércia, né? Isso aqui é trazido pelo Brooks. 80% das tentativas de reversão falham em tendência. Então, um dos pontos que a gente ficou, né, na conversa de hoje é tentando, que a gente conversou, né, que a gente tenta sempre identificar a estrutura. E aí a estrutura com o dia anterior, estrutura de baixa, né, porque ele renovou a mínima prévia, né, do fundo anterior. E a estrutura com esse dia, ela é uma estrutura de baixa. Só que a estrutura intraday intermediária que ele fez foi essa. Então ele fez uma estrutura intraday de alta, que não muda a estrutura macro, né, que a gente já viu aqui que a gente está falando sobre majoritária e minoritária. Então eu tenho um topo aqui minoritário, que está contido dentro da movimentação anterior. Então é um topo de uma abertura com gap de baixa que volta para testar essa região, tá? Mas ele não chega a modificá-la. Tá? Então eu ainda tem estrutura de baixa, certo? Se não renovar a máxima, pode renovar a mínima, né? É um pensamento que a gente sempre está tentando construir. Estruturas tendem a se manter, né? O princípio da inércia. Isso aqui já foi. Quando o preço deixa de renovar máximas e mínimas, é porque está fechando um triângulo, tá? Então, quando o Brooks fala que o mercado deixa de renovar máximas e mínimas, ele está estreitando uma relação, está estreitando um triângulo. É isso aqui, ó. Então, o preço está aqui, ó, fazendo uma movimentação, de repente, opa, ele para de renovar mínima, para de renovar máxima, para de renovar mínima, para de renovar máxima, para de renovar mínima. Ele está entrando em modo rompimento. E esse modo ele precisa de atenção. Por quê? Porque por vezes ele gera algum tipo de aceleração. Para quê? Para teste da lateralidade, para ver se esse teste de lateralidade vai chegar com boa pressão e vai romper, ou se ele vai chegar com pressão ruim e vai só, né, manter a lateralidade. Tá? Então tem que ver a forma que ele chega nisso daí para ver se vale a pena, né, algum tipo de ingresso. Triângulo. Está entrando em modo rompimento, uma lateralidade que se estreita. Buscar sinais para tentar entrar a favor do rompimento. Ler pressão. Né? Ler pressão é ler, né, ter aquela ideia, né, que a gente teve lá de se o ciclo é forte ou fraco. Diário entre as médias, boas chances de lateralidade. Aqui são conceitos, né, comuns que a gente aplica tanto no 5 quanto para qualquer tempo gráfico. Gráfico diário, está ali, né, entre as médias, né, boas chances de lateralidade. Vamos dar uma olhada no gráfico diário? Ó. Gráfico diário entre as médias, né? Boa chance de lateralidade, tá? Então, mercado, né? Repetindo ali algumas ideias, tá? Pontos que se repetem, certo? Então, acabam ficando descritos ali. Isso aqui, né? Eu recomendo para a galera que compra o Trade System, ler isso daqui diariamente, tá? Uma forma de reconhecer rapidamente lateralidades é observar barras sobrepostas a partir da segunda, uma barra, né, com o seu fechamento dentro da barra anterior. Então, a partir do momento que você tem a primeira barra sobreposta, você pode desconfiar de lateralidade. Né? Hoje, aqui nos 5 minutos, quando que você pôde desconfiar de lateralidade? Barra sobreposta, barra sobrepostas, a partir daqui, né, a gente já podia estar pensando em lateralidade. E também, né, que as barras estavam dentro da máxima e mínima da barra 1. Outro ponto, né, que no 15 minutos, a nossa primeira barra foi o quê? Um doji. Né? Quando a barra 1 do dia é um doji, a gente liga, né, o start para cautela quanto à lateralidade. Né? A gente já também repete isso diariamente ali. Modo rompimento. Sempre que estreita a movimentação do preço, é uma nova acumulação, distribuição, acumulando posição, né, para dar start a um dos lados. Grandes players realizarão lucro em local específico, movimento projetado e espelhamento. Então, trabalhando a ideia de espelhamento, né, a gente busca primeiro, segundo, terceiros alvos.
Não opero contra canal estreito, né? A gente já falou isso, mas esse aqui eu achei importante repetir. Sempre a favor até falhar a estrutura, né? Ter um gap de média, uma quebra de linha de tendência. Isso aqui foi o que a gente falou também agora há pouco. Eu falei que você não pode operar, né, contra isso daqui. Se você for operar contra isso daqui, você precisa da quebra da estrutura. Ah, Luciano, o que é a quebra da estrutura? Quando que ocorre a quebra da estrutura? Pessoal, geralmente quando tem um gap de média, ocorre a quebra da estrutura. Então eu geralmente nem ligo essa linha. Por quê? Porque eu sei que na hora que o mercado conseguir fazer um gap de média bem aqui, ó, a LTB já vai estar quebrada. Tá? Então eu uso bastante a ideia do gap de média mesmo. Até para não ficar traçando mais linha do que já tem no gráfico. Tá? Então sempre que eu tenho um gap de média, né, você pode considerar que você teve a quebra de estrutura. Pode verificar em backtest isso. Tá? Então, quebra da linha de tendência. Gaps abertos, né, de espaço, indicam força, decisão, claro, interesse. O que a gente havia falado? Que gaps, né, são, né, a diferenciação de todo esse mercado aqui. Ó. Aqui não tem gap. Eu tinha um gap aqui, ele foi fechado. Tá? O gap sim está bem aqui, foi fechado. Ficou algum gap aqui nessa subida? Não. Ficou esse gap aqui, ó. O único gap que ficou aberto aqui, ó, dos vendidos, tá? Não conseguiu ser fechado. Depois, ó, quando muda a característica da movimentação, ó, eu tenho, né? Opa, eu tenho aqui, né? Meus primeiros gaps abertos, ó. Eu tenho gap aberto aqui, tenho gap aberto aqui, tá? Tenho gap fechado aqui, né? Depois eu tenho outro gap que ficou aberto aqui, depois a barra sobe e ele permanece aberto aqui. E assim vai ficando. Vejam como é diferente a característica dessa movimentação para essa, que não tem gap nenhum. Aqui não tem, ó. Não tem gap, não tem gap, não tem gap. Tá? Aqui durante a subida ó, ficou, tá? Foi fechado por essa barra de baixo aqui. Tá? Então, são características de movimentação diferentes. Tá? Então, gaps abertos indicam força, decisão, claro, interesse de um dos lados. Não passa preço médio. Se reconhecer o ciclo, se não reconhecer o ciclo, ele pode quebrar sua conta, caso você perca o controle. Entenda que precisa aprender a estar no lado correto da melhor probabilidade. Não façam preço médio. Né? Preço médio é a pior coisa que você pode começar a fazer. Você pode fazer em lateralidade? Pode, mas não é melhor já de uma vez se você for entrar na lateralidade, você entrar, por exemplo, né? Ah, beleza, vou participar dessa tentativa de rompimento aqui na lateralidade. E aí, né, você demarcou que aqui essa movimentação é uma movimentação lateral, você demarcou que isso daqui é uma movimentação lateral. Dentro das lateralidades, né, ela forma, né, lateralidades menores, tá? E aí você vai marcando topos e fundos que vai ficando. Beleza, até então eu tenho isso daqui. Você vai vender alto, né? Se você acredita na lateralidade, se você acredita no potencial movimentação de queda, você pode vender alto. Você pode vender aqui, certo? Ah, Luciano, subiu mais, eu vou vender mais um pouco. Você está fazendo preço médio. Se tem uma outra barra de tendência aqui, pronto, acabou. Né? Aí o mercado poderia deslanchar uma movimentação de alta, ter continuidade, por um monte de outras barras, né? E aí você fazendo preço médio contra isso daqui. A mesma ideia vale para isso daqui. Eu vendi aqui, né? Eu comprei aqui, certo? Aqui é o melhor ponto para você comprar, é lateralidade. Comprei aqui, Luciano. Beleza, você comprou. Rompeu, você estopa. Porque fazer preço médio contra rompimento, que é um modo que tende a ter continuidade por mais barras, né, contra falha de wedge, que tem premissa de pelo menos, né, duas pernas de baixa, né, não faz sentido. Tá? Então convém você só estupar e mudar para o lado correto, né, da movimentação. Tá? Então tenta não sair disso. Você tem que tentar entrar no trade, esse trade tem que ser um bom trade. Né? Você tem que ser seletivo. Tá? Observar que ciclo o mercado se encontra. Né? Sempre comprado, sempre vendido, confuso, lateralidade. Se operar continuidade nas extremidades, perderá dinheiro. Né? Então, se você comprar alto na lateralidade, você vai perder dinheiro. Se você vender baixo, né, na lateralidade, você vai perder dinheiro. Então, a parte de ciclo, né? Hoje eu até mandei o PDF de novo para vocês. Leiam aquela parte do PDF, tá, pessoal? Leiam, releiam aquela parte do PDF e tentem, né, trabalhar o máximo que vocês puderem, né, boas operações, tá? A ideia é que você seja seletivo. E aquele PDF de ciclo de mercado, né, que tem ali algumas características escritas, leiam e memorizem, é necessário, tá? Não é uma condição negociável. Você tem que ter as características em mente já. Opa, vi lateralidade. Opa, eu preciso trabalhar assim. Opa, a premissa disso aqui é outra coisa, tá? E leiam também, né, aquele de premissas lá, que o nosso amigo César fez, tá? Por favor, é importante. Ele fez, né, com base nos estudos e aulas que a gente já postou, né, que são aquelas aulas privadas. Analisar diariamente os tempos gráficos maiores
diário, M60, M15, os dois maiores a gente analisa espaço, né? A gente quer buscar o quê? Espaço. Para quê? Para espaço para TI de evoluir, alvo, né? E se a gente tiver confluência do tempo do dia, melhor ainda, beleza? Distanciamento entre as médias, alvos e possibilidade de direção. Então a gente está sempre fazendo análise, sempre, né? Quanto mais análise você fizer, mais backtest você fizer, melhor será, tá bom? Abertura de mercado, gap de alta indica interesse comprador, gap de baixa indica interesse vendedor, né? Hoje abriu com gap de baixa, então interesse vendedor. Ler o contexto para verificar a possibilidade em mais tempos gráficos de um trend from the open, né? Com tendência desde a abertura, e seja flexível. Um gap de alta em um contexto macro de baixa pode levar a um dia de tendência desde a abertura. Tá? Então, não é para você seguir o pé da letra, gap de baixa, interesse vendedor, posso socar a venda aqui na primeira barra. Não, né? Você precisa do contexto. Hoje eu vendi a primeira barra, tá? Por quê? Porque eu tinha um contexto que o mercado ia corrigir. Só que eu saí no fundo duplo, porque todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Gerou um trade rápido, tá? Gerou uma possibilidade. É, Dentro de tudo aquilo que eu passei hoje de manhã, né, para os membros, né, a ideia era que o mercado viesse a níveis mais baixos. A gente pensa, né, entre comprados e vendidos, mas se o mercado te der uma oportunidade para participar a favor, a gente participa, tá? Só que todo fundo duplo é um potencial lateralidade. O que a gente falou? Se tivesse uma barra de continuidade ali, seria um excelente trade de continuidade, mas não teve, tá? Foi uma barra aqui, pessoal, nos 5 minutos, ó, se a gente volta e dá uma olhada nessa movimentação aqui, ó, essa barra é uma barra excelente. Uma excelente barra para continuidade. E poderia ter tido, né? Por quê? Tem momento que o mercado faz, né? E ele vai fazer de uma vez e vai te deixar de fora. O mercado, na maior parte das vezes, ele faz para te deixar de fora das movimentações, né? Essa barra ela fecha abaixo dos últimos 50 fechamentos. Uma barra sozinha, ó, ela sai daqui de cima, dessa movimentação aqui, né? E inclusive, né, no finalzinho do dia, ó, era microcanal. É um microcanalzinho de baixo, não um dos melhores, mas era microcanal. Aí tem uma barrona dessa, né? Aí deu a oportunidade de você vender pensando em tudo aquilo que a gente estava falando já do dia anterior, né? De que a barra foi uma barra de frustração no diário, aí ele abre com gap de baixa, só que aí ele vem testar o fundo duplo. Fundo duplo potencial, longe das médias, né? Poderia ter pullback. Tá? Talvez seria melhor encerrar esse trade aqui. E aí, beleza, o mercado faz uma boa movimentação, depois ele volta a descer. E aí só entrei depois no rompimento, tá? Mas, é, às vezes a barra pode te dar algum indício, né, de que lado se operar. Também peguei essa outra venda aqui, né? Mas, quando você tem, né, um contexto. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, um gap de baixa, por exemplo, né? Digamos que você tem um dia que está bem voltado para uma ideia de movimentação de alvo, né? Você fez seu estudo e tem um alvo ali em cima que tinha ficado. Só tem alvo comprado, não tem alvo para os vendidos, tá? E aí, de repente, a barra 1 do dia, ela pega e faz isso daqui, ó. Gap de baixa, mais, opa, barra 1 desse jeitão aqui, ó. Barra 2, barra 3, barra 4, opa, as coisas estão começando a ficar mais complexas, né? Aí tem uma primeira correção, primeira perda de mínima, ali, opa, ela é comprada, e aí ele muda, ele volta para a estrutura macro de alta. Na verdade, digamos que ele nem renovou essa mínima aqui, para deixar melhor as coisas aqui, ó. Ele deixou uma estrutura de alta já com o dia anterior, tá? Ele já deixou a estrutura de alta aqui com o dia anterior, ele não renova a mínima. Ele abre com gap de baixa, mas ele não renova a mínima prévia. Então tem um fundo mais alto do que o fundo prévio. E aí ele renova essa estrutura. Pronto. É um dia de gap de baixa, mas que pode ser tendência de abertura de alta. Acontece. Tá? Então não é para usar a pé da letra. Mas a maioria das vezes, né, esse interesse ele funciona. Abertura de mercado. Né? Preço acima da MM200 indica tendência de alta. Abaixo da 200, tendência de baixa. Lembrar da ideia de Fab 4. Né? Hoje, o preço estava onde, né? Então a gente sempre está procurando em que local que o preço abre, onde que o preço está, em relação a quem? Em relação a MM200. A MM200 é um parâmetro, né, para tendência. Se eu estou abaixo da MM200 aqui no 5, eu estou em tendência de baixa. Se eu estou acima da 200 aqui no M5, eu estou em tendência de alta. Tá? Então a gente usa a 200 como parâmetro. E às vezes vai ficar meio bagunçado, igual como estava hoje de manhã. Lá no 15 ele está acima da 200, no 60 ele estava acima da 200, né? Agora ele está ficando abaixo da 200 mais tempos gráficos. Isso favorece, né, uma continuidade da movimentação de queda, beleza? Tendências desde a abertura. Segundo o Brooks, é uma estatística que teremos, né, 3 a 4 dias por mês. Essa estatística ela funciona bem no nosso mercado, tá? Vocês podem fazer lá. Tendência desde a abertura, né? São dias que você vai ter uma tendência bem longa, né? Não precisa ser radical a ponto de querer, né? Desde a primeira barra até a última barra, mas não, que seja a maior parte do dia em tendência, né? O dia de hoje, né?
continuando assim, ele vai ser um desses dias, né? Um dia de tendência desde a abertura. Faz um repique de alta, armadilha alguns comprados e depois só desce. Nunca ingesse nada no mercado. É uma estatística, não é uma regra absoluta. Mas tenha em mente esse número, pois nesses dias não há trades na direção contrária. Em dias de lateralidade, né, pessoal? Tem até vídeo aqui no canal que a gente fala assim, ó, em dias de lateralidade, a pessoa pega, começa a fazer preço médio. Para que a pessoa faz preço médio? Para sair da dor da perda, né? Tem o livro do Daniel Kahneman, né? Tem estudo dele aqui no canal, né? Que a pessoa se apega muito mais a essa salvação que ela conseguiu uma vez do que todas as outras 300 vezes que vai dar errado, né? Todas as vezes, até mesmo que a conta dela arrebentou porque ela fez preço médio. Aí ela pegou e comprou bem aqui no topo da lateralidade. Aí o mercado veio, fez um topinho mais baixo e pau para baixo. E aí chegou aqui embaixo, né, na região de fundo duplo, ela pegou e comprou de novo. O preço médio dela que estava aqui veio parar bem aqui, ó. Aí quando voltou para o meio da lateralidade aqui, ela pegou e saiu com um lucrinho, R$ 10, né? E aí o mercado, né, volta, testa o topo e às vezes até rompe, né? Mas a pessoa já não conseguiu mais participar, porque o psicológico dela já está abalado. Piorou se ela fez preço médio mais vezes ainda, né? Ela não usou nenhum tipo de técnica, ela não reconheceu o ciclo, ela não fez nada. E aí ela pegou e comprou aqui, o mercado caiu um pouco mais, ela comprou aqui, o mercado caiu um pouco mais, comprou aqui. Aí bem aqui ela já está morrendo de desespero, achando que ele vai romper, que se ele romper para baixo aqui vai ser o fim de tudo, né? Aí, né, evitando a dor da perda, finalmente o mercado pega e volta, ela pega e sai no break-even ali ou com um lucrinho. Essa daqui ainda é muito pior, né? Porque ela nem conseguiu ler a característica do mercado, né? Ela está só realmente na fase do desespero. E, cara, isso daqui, né, trazido, né, pelo Kahneman, ele fala que a pessoa se apega muito mais a dor da perda, né, se ela não tiver a lógica do negócio. Você pode até faz sentido, né, você fazer preço médio, mas é aquilo que eu falei para você. Não é melhor você tentar entender o contexto, opa, Luciano, é lateralidade. Se é lateralidade, não é melhor eu só comprar aqui embaixo? E aí aqui eu stop. Pronto, né? Se o meu alvo é 1 para 1, 50% da perna de lateralidade, meu stop está aqui, pegou no meu stop, pegou no meu stop. Né? Pegou aqui na minha movimentação, ótimo, saí no lucro. Né? Opa, não posso comprar aqui em cima, é lateralidade. Você reconhece o ciclo e você não opera, né, contra esse ciclo, tá? Então, focar e, né, entender as movimentações ali antes de sair fazendo qualquer coisa, tá bom? Isso é essencial, tá, pessoal? É necessário. Decorem aquele PDF, né, de características de ciclos, tá? Mais para frente, né, eu vou até gravar uma outra aula para vocês de ciclos, né, que vai ser uma revisão e uma atualização, né, sobre essa de ciclos ali. O Brooks, ele fala, né, que quem consegue entender essa ideia do ciclo, né, ele fala que a pessoa raramente seria estopada. Em tendências, busque conduzir o trade, né? Muitas vezes os alvos serão um cenário macro, tempos maiores. Isso daqui é bem complicado porque no nosso mercado, como é muita movimentação lateral, a gente fica machucado, né? A gente vai tentar buscar um alvo macro aí, às vezes esse alvo macro, por exemplo, de 60 minutos, não bate naquele dia, né? E você devolve todo o valor. Isso aí é um critério de cada trade, né? Da forma que testei, vejo duas excelentes formas de condução. A primeira, encerre o trade após ter um gap de média, né? Lembra que a gente falou? A gente está aqui numa tendência. Então, até agora, ó, você só poderia estar pensando em venda. Você não pode, né? A gente estava conversando aqui, ó, aquela hora, né? Como ele não teve o gap de média, até agora você não pode estar pensando em compra. Para ter, né, a ideia de compra, você precisa do gap de média, tá? Então, uma das maneiras que você poderia fazer era você seguir essa situação. Duas barras completas, né, acima da 20, né, nessa condição, já que é de baixo. Que ainda seria, né, um setup de venda. Então, o preço volta a subir, né, estou falando do de alta, né, pessoal, estou lendo o que está escrito aqui, sair em algum nível de resistência, né, ou sinal de continuidade de baixa. Em caso de micro canal de baixa contra tendência, encerrar o trade, tá? O que seria isso, né, Luciano? Como aqui a gente está numa venda, digamos que o mercado faça isso daqui, ó. O que é isso? Microcanal. Ah, Luciano, mas tem um gap de média que ainda é o setup de venda. Microcanal pode falhar L1 e voltar a subir, tá? Por isso que a gente encerra. Então, tem suas lógicas, né, pessoal? E o preço voltar a subir. Em caso de microcanal de baixa, né, contra a tendência, encerrar o trade. O segundo método é movendo o stop a cada novo rompimento de pivô. O rompimento real precisa ter gap aberto com o topo rompido, né, e no caso da movimentação de alta. Em um contexto de alta, o seu stop vai para o fundo de cada pivô realmente rompido, até ser estopado. Tem vídeo no canal sobre isso, tá, pessoal? Mas de maneira simples, trazendo de maneira bem rápida aqui,
bem rápida não, né? Que já deu 1 hora, então vou tentar acelerar esse vídeo. Não teve muito rompimento de pivô, né? Mas eu vou usar os que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui um pivô, certo? É bem micro, mas eu tenho um pivô. Então, se meu stop inicial está aqui, ele rompeu esse pivô, tem o gap aberto, meu stop pode vir para cá. Opa, Luciano, ele rompeu, né? Deixou gap, meu stop poderia vir para cá. Os pivôs são micros, tá, pessoal? Opa, Luciano, ele rompeu, deixou gap, ou seja, essa barra tem que ter fechado. O stop pode vir para cá. Opa, Luciano, ele rompeu, uma movimentaçãozinha lateral, né? Tem gap, stop pode vir para cá. Se ele fizer mais um rompimento, né, aqui, ó, de fundo, e conseguir um gap, o stop viria para cá, tá bom? Então, seria essa possibilidade de condução. Você pode fazer isso até onde fizer com texto, né? Como eu falei, hoje já deu o terceiro alvo, já chegou no 61.8, chegou em algumas regiões ali, né, que pode ter algum tipo de movimento lateral, né, ou tentativa de repique de alvo. Entender, terminei de ler aqui. Rompimento real precisa, tá? Sim, tá? Então, essa parte aqui acabou. Contrário para a tendência de baixa, né? Foi o que a gente acabou de mostrar. Se você já fez preço médio na sua vida, em lateralidades dará certo, pois o mercado retorna ao ponto de entrada muitas vezes. E sairia mesmo sem isso, né? Porque se você entrou mal, se é lateralidade, né, você sairia mesmo sem fazer preço médio. Era só você gerenciar o trade. Em tendências, ele vai arrebentar sua conta. Não se desconfia, né, de características de tendência que aprendeu, né, nas aulas, né? Você não desconfia, você segue, tá? Esses são pontos. Opa, Luciano, o mercado está trabalhando acima de todas as médias alinhadas. Cara, se você estiver fazendo preço médio, você vai se arrebentar, tá? Igual agora, né? Se você está fazendo preço médio, você fez preço médio hoje, você se arrebentou, tá? Então não faça preço médio, né? É, Então, né, não se esqueça de desconfiar das características, né, que aprendeu nas aulas. Esqueça preço médio e saia do lado errado e passe a operar do lado da tendência, tá? Então, se era o modo rompimento tende a ter continuidade, tende a ter premissa de duas pernas da falha de Wedge, né, que foi o que a gente conversou hoje, passe a operar para o lado, né, das duas pernas, né? Simplesmente isso, beleza? O mercado alterna entre tendências e lateralidades. Bons rompimentos de lateralidade levam a pequenas e grandes tendências. Tendências prolongadas geram lateralidades, ou seja, para continuidade ou para reversão. Então, a gente falou que quando o mercado chegou, né, nessa região de terceiro alvo, ele poderia apresentar lateralidade. Por quê? Porque tem um movimento prolongado aqui, né? E aí o mercado pode apresentar uma lateralidade nessa região. Ele ainda não fechou aquele gap do diário, tá, pessoal? Então ainda pode ter um repiquezinho ainda. Tá aqui, ó. O gapzinho ainda continua aberto, né? Ainda pode ter mais um pequeno impulso de baixa ainda e o mercado vir fechar esse gap. Tem uma região de POC aqui também, né? Que muitas vezes costuma pegar em lateralidade, né? Pode testar essa região de POC ainda hoje. Ainda pode descer um pouco mais. E o Brooks ele fala, né, que existe lateralidades em tendência, que é quando o mercado migra, né, de uma lateralidade para outra lateralidade. E aí se ele não consegue um gap de média aqui, mais fácil ele continuar descendo, tá? Tendências prolongadas geram lateralidades. O Edson é um contexto excelente em lateralidades. Use preferencialmente como alvo de operações, tá? Isso aqui a gente repete muito, né, no dia a dia. O EDS, né? A gente tem ali uma movimentação. Opa, Luciano, tem aqui, ó, uma, né? O preço volta a subir, não renova o topo, né? Faz duas. Quando ele falha aqui em renovar a máxima, né, pessoal, ele gera um contexto para uma boa venda para você pegar isso aqui. O EDS, né, como alvo de operações, são excelentes como alvo, tá? Cuidado quando tu fica querendo pegar reversão. Use como alvo a favor da estrutura, a favor da tendência, a favor de gatilhos. A terceira puxada até a terceira. Na quarta, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Às vezes aqui é um M2S, é um retorno à média, tá? Às vezes é um 2HM, tá? Então, quando você vê que é a terceira puxada, vai nela, ela tem uma boa probabilidade, tá bom? Mas também é possível aproveitar como região de correção ou reversão. E sempre mantenha em mente que a falha de wedge pode acelerar o movimento, que é o que aconteceu hoje, pois aciona o stop da parte que acreditou na wedge, stop dos comprados, e ficou presa. Lembre-se que o stop dos comprados é uma venda e o stop dos vendidos é uma compra. Então, dentro dessa movimentação, quem estava pensando, né, numa nova falha e manutenção da lateralidade, né, não deu a atenção, por exemplo, para o ciclo, né, que tinha mudado aqui, que aquele reinicia todo o ciclo de lateralidade, acabou, né, sendo estopado nessa barra. Ele faz uma barra maciça. Depois ainda tiveram mais algumas movimentações de correção aqui. E aí depois, ó, só continuidade, tá? Então, mas aqui aciona, acaba acionando, né? Essa barra aqui acaba sendo uma barra de desistência, né, dos comprados aqui nessa movimentação, tá bom? Então, só trazendo a interpretação ali. Em lateralidades, né, muitas vezes
você verá a RMM200 cortando os preços. Tem dias, pessoal, de lateralidade, característica, né, de movimentação. Tá? Nada é absoluto, mas se repete. Quando a 200 está cortando o preço, a gente tem movimentos mais laterais. Quando a 200 fica flat cortando os preços, a gente tem dias mais laterais. Ó, 200 cortando o preço, você teve big up, big down, big up. O mercado veio para o topo, veio para o fundo, voltou para o topo. Dia mais lateral. Aqui está baixo, né? Mas muitas vezes, ó, a 200 está passando no meio e você tem uma lateralidade braba. Então são características de movimentação. Você usa ela a seu favor, tá? Aprenda, né, e use a seu favor, beleza? Esse faz sentido para você. Aqui, bem mais acima, né, teve bastante espaço para se afastar. Aqui, ó, a 200 no meio da tela. A 200 no meio da tela, né, sua tela fica parecida com a minha, né? Dentro de máxima e mínima. Quando você tiver 200 no meio da tela, tem uma ligada na possibilidade, né, de você estar em lateralidade, tá bom? 200 mais acima, né, aí já é outra história. Aqui, em lateralidades, trades de continuidade nas extremidades têm baixa probabilidade. Em lateralidade, você não busca continuidade, visto que a probabilidade do Brooks, né, de 80% dos movimentos em lateralidade falham. Então, toda vez que você comprar alto, você vai ser estopado. Toda vez que você vender baixo, você vai ser estopado. Doji são lateralidades em uma barra. Barras sobrepostas indicam que não há força nem para romper a barra anterior, né? Então, sempre que você tem um doji, a ideia é essa. Apenas cuidado com tendências desde abertura, que muitas vezes se desenvolve assim, né? Mas com o preço trabalhando acima de todas as médias. Às vezes o mercado, o Brooks fala que dias de tendência desde abertura, né? Você vai ter o preço assim, trabalhando, né? Todas as médias ali, abertas, alinhadas, direcionais. Aí você vê, né, o mercado fazendo isso aqui. Ele faz uma barra, boa barra de alta, né? Ele faz uma boa barrinha de alta aqui, ó, né? Saindo das médias aqui. Aí a barra seguinte, né, acaba sendo um dojizão, né? Doji aqui, ó. Às vezes esse doji nem renova a mínima, e às vezes a barra seguinte você tem até uma boa barra de tendência de baixo, mas que não rompe a anterior. E aí a barra seguinte pega e volta a subir. E aí depois você tem outro doji. Aí ele fala para você tomar cuidado, porque em dias de tendência desde abertura, o mercado sobe devagarzinho. Ele não tem aquela movimentação climática, né? Ele não vai vir uma série de barras. Ele vai ter uma barra de alta, depois ele volta para outro doji, desce mais um pouquinho, aí depois ele volta a subir. Dias de tendência desde abertura são bem lentos, né? São de movimentações menores. São sem aquelas movimentações de clímax, né? Essa daqui foi até bem forte, né? Tá. Outro ponto aqui, pessoal, são clímax consecutivos, né? Eu tenho um clímax aqui, posso ter tido um outro clímax aqui, posso estar tendo um último clímax aqui, né, para aquele fechamento daquele gap lá do diário, tá? Então, depois do fechamento do gap do diário, um terceiro clímax consecutivo, né, uma barra ampla, depois de uma longa tendência, né, pode gerar lateralidade também. Clímax, dentro da leitura do Brooks, né, gera lateralidade. Vamos ver aqui, para a gente terminar. Checklist de abertura. A primeira barra do dia te remete à tendência ou lateralidade? Isso aqui a gente conversa todos os dias, né? Primeira barra do dia, ela fala o quê? Tendência ou lateralidade? Hoje falou tendência, né? Só que bem em cima de um fundo duplo. Onde abriu o preço do gráfico no diário e no M60? Temos tendência? A gente está a favor ou está contra a MM200, né? Isso aqui a gente também partilha, porque a gente também partilha os estudos, né? Dos tempos maiores ali. Gap de alta ou gap de baixa nos 5 minutos, a favor ou contra a MM200? Hoje estava a favor, foi um gap de baixa a favor da 200, tá? Então é aquela ideia da possibilidade de dias de Fab 4, beleza? Gap a favor ou contra a movimentação do M60? Aqui, né, é a devida cautela, né? Porque às vezes o 60 está tão alinhado, né, para subir e faltando alvo, e aí ele abre num gap de baixa, aí você tem que tomar cuidado, né? Aí se ele tá esse gap está a favor, né, de uma movimentação do 60, aí é uma coisa. Agora, se ele está contra, às vezes esse contra é só uma busca, né, de liquidez ali para voltar a subir. Tá? Tem dia que tudo aponta para o mesmo lado, certo? Então, tem que tomar cuidado com esses dias. O que está mais fácil de acontecer no M60? Subir ou descer? Né? A favor ou contra as médias? Né? Há razões técnicas para pensar em reversão, FIBO, volume, troca de polaridade, fundo duplo, topo duplo, L1, L2, L3. Hoje a gente falou da L3, né? Nos 60 minutos. Né? A gente falou que a L3, né, seria a melhor aposta para os vendidos estarem participando. Por que a L3, né, pessoal? Deixa eu só apagar um pouco esses fibros aqui. Deixa eu colocar nesse daqui. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira perda de mínima, a L1, tem a segunda perda de mínima, a L2, e tem a terceira perda de mínima. Opa, aqui, terceira perda de mínima já teve L3 no final do dia. Então, a partir da L3 é quando a gente tem uma melhor probabilidade de ter correções maiores. Isso está escrito lá no Instagram hoje, né, pessoal, na postagem que eu compartilhei lá pela manhã, né? Então, pós L3 seria a melhor probabilidade, né, dos
dos vendidos, né, estarem participando, tá? Agora ele fechou, né? Acho que agora ele fechou. Ainda falta alguns ticks ainda, né, pessoal, para fechar o gap aqui, tá? Vou deixar ele aqui para a gente ver o fechamento desse gap. Então, possíveis pontos, né, de parada do preço, VWAP do dia anterior, isso aqui a gente já repetiu também alguns dias, né? WEDs, retrações, movimentos projetados, MM200, médias do M60, né? Por exemplo, a 20, a MM50 do 60 também a gente observou algumas pausas, né? Contra a tendência, né, se estiverem direcionais. A estrutura do dia é mais importante, né? As últimas barras também. Lembre-se, né, que você opera a estrutura do dia. Tá? Então tá aqui mais uma chamada, né, para a ideia da estrutura do dia. Hoje a estrutura do dia não conseguiu mudar a estrutura do dia anterior. Tem dias que ela consegue. Se ela consegue, né, ela ganharia uma estrutura macro. Meta evolutiva, né, pessoal? Isso aqui é meio na contramão, né, do que a maioria das pessoas prega, né? Aqui, pessoal, meta evolutiva, tamanho da mão, um contrato. Iniciantes, você não deve usar mais do que isso, tá? Se você é iniciante, você não deve usar mais do que isso, porque você está pagando para aprender. E se você usar mais que um contrato, você vai pagar caro, bem caro, tá? Então, meta evolutiva, um contrato. Você opera com um contrato até você aprender a operar. Você precisa aprender a operar, você precisa aprender a estar do lado certo. Você não faz preço médio. Você entra correto, você sai correto. Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso, Luciano. É o jeito. Não tem outra forma. Você coloca 10 contratos, se você começar a fazer errado, você vai fazer errado pesado. Ah, eu vou operar com 20 contratos. Vai ser mais pesado, tá? Meta de ganho por operação. Isso daqui, pessoal, coloco para quem está começando, porque com base nas pessoas, né, que eu fui conversando ao longo do tempo, para você gerenciar um trade, e principalmente quando você está gerenciando com um contrato, às vezes é melhor para quem está começando, tá? Para quem está começando, repito, para quem está começando, pegar operações, né, com alvo já certo. Então, meta de ganho por trade, né? Eu vou fazer 3 trades por dia, Luciano. 3 a 5 trades por dia, né? Às vezes um só. Vou fazer de 3 a 5 trades por dia. 3 a 5 trades por dia. Meta de ganho, 250 pontos. Tá? Se você faz 3 trades, você teria 750 pontos. A meta de ganho do dia, às vezes, pode ser realizada com 2 trades. Meta de ganho do dia, 500 pontos. Em dias de tendência ou bons contextos, pode buscar mais pontos, igual o dia como hoje. E às vezes menos, né? Não seja um radical islâmico, pois, né, é o que o mercado nos dá, né, no tempo que temos. O dia de ontem foi um dia bem pequeno. Então, se você não faz scalps, né, de menos pontos, né, porque a lateralidade inicial da manhã ela nem chegou a durar tanto assim, né? E mesmo as vendas, né, que a gente acaba pegando ali, não chegaram a pagar muito, né? Ele pagava ali 300 pontos e depois já lateralizava de novo, né? Que foi lateralidade em tendência. É, você não teria, né, como pegar muitos pontos. Então não ingesse isso, não seja um radical. Mas a sua meta de ganho que seja cerca de 500 pontos ao dia. Você está começando, tá? Perda máxima do dia, 500 pontos. E eu não coloco uma perda máxima, pessoal, pequena. Ah, Luciano, mas essa perda máxima não pode ser 250? Se eu vou buscar 250 pontos num trade, 250 pontos para o nosso mercado, às vezes, é um stop bastante curto. Quando você reduz muito o seu stop, ele vai pegar mais vezes. Quanto menor o seu stop, mais vezes ele vai pegar. Ou você entrou muito bem e você pode ajustar esse stop, ou você entrou mal e você não vai poder ajustar esse stop. Tá? Então, a perda máxima no seu dia não pode ser mais que 500 pontos, que é a tua meta de ganho. Se você operar bem, você vai ter mais dias positivos do que negativos, certo? Você tem que estudar para você operar bem, beleza? Então, isso é inegociável. Às vezes, isso será seu stop da operação. Às vezes, você vai entrar num trade, o teu stop máximo já é o stop do dia. Só que aí, se você pegar 500 pontos, você fez a sua meta evolutiva, né? Você fez a tua meta diária, tá? Que daria R$ 100, né, aqui em termos de dinheiro, tá? Por ser um stop correto, um stop em um ponto de pivô, né, que se chega ali, né, já será uma nova estrutura. E aí depois você tem que gerenciar, né, também. Você não precisa, apesar de colocar o stop longo, como eu falei, né, muitas vezes a gente entra num trade, mas aí a gente tem uma barra de frustração, a gente sai desse trade. Aí a gente perde 70 pontos ali, 60 pontos, 80 pontos, tá? Por quê? Porque era uma tentativa de rompimento e veio uma barra de frustração. Não tem por que esperar a volta completa dessa movimentação para perder um stop de 500 pontos. Igual aqui, né? Aqui ele fechou o gap agora, né, pessoal? Igual aqui, ó. Pela manhã. Foi uma boa barra, né? É inegociável que foi uma boa barra. Só que ela é uma boa barra em um fundo de lateralidade. E é aqui que os rompimentos ocorrem, né? E se a barra seguinte, né, se torna isso daqui, ó, né? Se a barra seguinte faz isso daqui, pronto.
né? Aí você tem já continuidade após uma barra de rompimento. E aí, né, o negócio provavelmente seria assim, né, de uma vez. E quem não entrou, não entraria mais. A quem entrou, né, nessa barra aqui, se você vendeu essa barra, você teve a oportunidade de estopar, né, essa movimentação aqui, ó, com cerca de 70 pontos. Você estopa no fechamento da outra barra. Isso aqui não é uma barra de continuidade, é uma barra de frustração de uma tentativa de rompimento. E aí, se você não estopa, ó, você ficaria aqui com a possibilidade de um stop de 330 pontos, tá? Então, você tem que ter a resposta, né, para aquilo que acontece dentro daquilo que você está fazendo, tá? Então, você sai, você... Mas tudo isso dentro de estudo, tá, pessoal? Não há nada aleatório, sem vozes da minha mente. Você tem que estudar para você ter aquela calmaria, né? Número máximo de operações por dia, 3 a 5 por dia. O Brooks fala que você vai encontrar 3 a 5 bons trades ao dia, tá? Então, não mais que isso. Se você está começando e está vendo mais probabilidades do que isso, algo pode estar errado, tá? Bons trades têm boa probabilidade e fácil justificativa. Então, ou você vai justificar que é uma lateralidade, você está entrando nas extremidades, terço inferior, terço superior, tá? Ou é tendência, ou é rompimento, né? Ou você está entrando em pullback em tendência, correções rasas, né? Que está naquela ideia do best trade do Brooks. Ou você está entrando no MTE porque você já viu um gap de média, você está esperando uma reversão majoritária. Você tem que justificar fácil, tá bom? 3 a 5 trades por dia. Você tem que saber justificar. Horário das operações, das 9 às 13. Mais tempo requer mais paciência. Cada novo trade também tem uma nova probabilidade de dar errado, principalmente se você já estiver cansado, angustiado de tanto esperar. Crie contexto justificativo para cada operação. Crie não, né? Espere contexto, né? Para cada operação. No geral, ele sempre vem se formando com base no que você está estudando. Beleza? Meta evolutiva, controlar o medo de perder dinheiro. Eu aceito o ingresso para participar dessa operação e tenho probabilidades ao meu favor. São pontos que você tem que ter. O Brooks ele fala que você tem que ter pelo menos 2 razões para realizar um trade, né, pessoal? Então, se você tiver 2 razões, realize o trade. Não antecipar a saída sem razão técnica, né? Não mexer no stop sem razão técnica. Então, se você sai em alvos, beleza. Quanto mais vezes você sai em devidos alvos, né, mesmo que seja parcial, mesmo que seja total, isso vai fortalecendo, né, a sua convicção de que o mercado, né, costuma atingir essas regiões de alvo. Ter disciplina para seguir o plano de trade à risca. Disciplina é inegociável. Gerenciamento de risco é inegociável. Aqueles 500 pontos que a gente deixou aqui, ó, isso é inegociável, tá? Então você não vai poder perder mais do que isso. Você pode colocar trava, você pode colocar trava no Profit, você pode passar senha para sua irmã, para sua esposa, para sua mãe, independente, mas precisa de disciplina. E às vezes, se você não tem essa disciplina, passe ela para outra pessoa. Pelo menos você não se machuca num dia que você pode não estar muito bem, tá bom? Seja flexível. Você não busca estar certo, né, o tempo todo. Você busca algum lucro. Isso aqui são frases do Brooks, tá, pessoal? Então, se o mercado mudar, né, ou lhe surpreender com algo contra a sua posição, saia do trade, pois barras de surpresa, por vezes, levam a algum tipo de continuidade. Tá? Barras surpresas que mudam estruturas. Não qualquer barra surpresa, né, mas uma barra de surpresa que mude estrutura, tome cuidado porque ela pode ter uma evolução de 5 a 10 barras. Tá? Então, cautela com isso. Não vou falhar um único dia em seguir as minhas regras. Tá? Para mudar de nível. Luciano, como que eu mudo de nível? Como que eu opero com mais contratos? Alvos mais longos, né? Você vai ter que começar a sair daqueles 250 pontos. Você pode colocar 400 pontos, você pode colocar um alvo, né? Você pode colocar um gap. Aí você vai começar a ganhar um pouco mais de tempo de tela. E quando você ganha mais tempo de tela, você começa a realizar mais trades. E aí você tem uma opção de ganhar mais contextos, né? Porque aí você entra às vezes no trade só para um fechamento do gap, né? Que você viu ali numa lateralidade. E aí você começa a participar mais. Aí você identificou um Barbed Wire ali num tempo maior. E aí você começa a operar a direção dele, né, lá nos 5 minutos, né? Tá, um Barbed Wire nos 60, né? E aí você começa a operar as extremidades, tá? Então, agora que entendo melhor o mercado, eu posso buscar movimentos projetados. Então, você está ganhando tempo de tela, você está ganhando experiência, você começa a buscar movimentos projetados. Aumentar a mão. Isso é somando, tá? De maneira, né, aritmética, é 1 mais 1 ali. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, não é 2 mais 2, não é 2 vezes 2, não é 2 vezes 3, tá? É dessa maneira aqui. Para que, Luciano? Desse jeito, para o seu psicológico acompanhar. Porque do mesmo jeito que você ganha, meu caro, você perde. Tá? O mercado ele não dá almoço grátis. Não há almoço grátis no mercado. Do mesmo jeito que você vai ganhar mais, você também vai perder mais. E aí você tem que estar com o teu psicológico preparado para isso daqui. Então, isso é somando, 1 mais 1. E assim segue. Não faça aumento de mão multiplicando números de contrato.
Na sua conta, nem sua conta, nem seu psicológico, né, estão preparados para isso. Tá? Então, sua conta nem seu psicológico vão estar preparados para isso. Por quê? Porque se você experimentar a dor da perda, você pode sair do controle. Ah, Luciano, eu estou operando bem com o contrato, vou ir para 5. Cara, você colocava R$ 100 em cheque, né? Quando você estava operando 5 contratos com 500 pontos. Quando você coloca 5 contratos, você coloca R$ 500 em cheque no trade que você entrou. E aí a sua conta está preparada para você perder R$ 500 em um trade, né? Você tem que ter esse preparo também, tá? Beleza? Então pense nisso. Critério para passar de nível, né, pessoal? 3 meses positivos. Tem amigo que está cumprindo esse critério aí já faz ano, né? Cumpriu o ano passado inteiro, né? Tem amigos que estão cumprindo, né, esse propósito, né? Que é o plano de trade, que esse plano de trade é mais velho, né? Já é mais antigo, já tem mais de ano. Então tem gente que cumpriu esse plano de trade o ano passado inteiro, né? E hoje está operando com 6, 7 contratos. E isso é fantástico, né? Eu ver essa parte, ver esse crescimento. Então, 3 meses positivo, respeitando o meu plano de trade. Lembre-se, eu não preciso acertar todos os trades, tá? Não, você não tem que acertar todos os trades, você precisa acertar alguns trades, algum lucro. Não preciso realizar todas as entradas, você só tem que realizar as entradas agora que você está estudando mais, que você tem mais tempo de tela, aquelas que estão a favor do seu perfil. Apenas aquelas que satisfaçam o meu objetivo. E seu perfil, né? Algumas pessoas operam melhor rompimento, então tem que esperar romper, né? Praticamente todo dia tem um bom rompimento, tá? Não existe bons trades o dia inteiro. Então, não tente inventar bons trades, eles vêm até você. 500 pontos ao dia, por dia com um contrato dá R$ 100. R$ 100 por dia em 21 dias de pregão, isso significa R$ 2.100, né, no mês. E se você, né, não precisa de mais do que isso, e fala que você, eu não coloquei aqui que você não precisa de mais do que isso, né, pois você está aprendendo a ganhar. E você também está aprendendo a perder. Tá? Então, essa lógica, eu coloquei aqui todos os dias de ganho, mas digamos que você teve 7 dias de perda, né? Então, isso daqui cai, né, R$ 700. Se você teve, né, 10 dias de perda, né, essa lógica ela cai pela metade, tá? Então, você ficou com um dia de ganho, certo? Você ficou só com um dia de ganho, porque eu tenho 21 dias, se eu tenho 10 dias de perda, eu fiquei, né, com um dia de ganho, certo? Mas a ideia é que você estude e faça, né, aquilo que precisa ser feito. Está do lado certo da coisa, certo? Não engesse isso. O nome deste mercado é renda variável. Nunca perca mais do que o proposto. Essa é a única condição, né? O único ponto inegociável é esse gerenciamento de risco. 3 meses de fechamento positivo, né, você vai para 2 contratos. Você está subindo de nível por mérito. Você está crescendo porque você é disciplinado e você tem mérito. 3 meses positivo, você vai para 3 contratos. No futuro, né, você veja você fazendo isso, né, mas no tempo certo. 500 pontos com 6 contratos, né, dá R$ 600 dia. Em 21 dias, né, seria R$ 12.600. Isso contabilizando, né, que você fez ali só, por exemplo, 2 trades no dia. Né, você não ficou se expondo a 1 milhão de trades, colocando a sua conta em risco várias vezes. Você ainda está buscando os mesmos 500 pontos, só que você está amadurecendo, você está melhorando. Você foi crescendo, né? Você teve o seu tempo de crescimento. E aí, para você fazer os mesmos 500 pontos, que eu não estou colocando uma pontuação absurda num dia aqui, né? Já com essa quantidade de contratos, já seria um valor bem interessante mensal, tá? E isso pode ser aumentado, né? De forma lenta, gradual, sem se expor tanto, sempre dentro, né, do gerenciamento de risco, tá? E aí eu coloquei aqui, né, que você pode atualizar esse plano de trade, né, a cada semestre, né, ou quando sentir necessidade, né, de incluir novas observações. Então, pessoal, para o vídeo de hoje era isso, né? A minha ideia aqui era trazer, né, para vocês esse presente, né, que é um presente para os assinantes. É, não é um plano mágico, né? Não é aquele plano que vai falar que você vai investir R$ 5.000 e você vai ganhar 5 milhões, né? É algo sofrido, né? Algo doído. Acho que muitas pessoas talvez nem vão gostar, né, de ver esse tipo de vídeo, porque ele não é, né, ele não é aquela alusão a algo fácil, né? Que o mercado vai ter almoço grátis. O mercado não é fácil, o mercado é difícil. Você tem que tomar decisões duras, né? Para participar, para não participar, né? Para estopar, né? Você tem que entrar sabendo que você tem aquelas possibilidades, né? Dentro, igual aquela questão do diário, né? Para quem entrou comprado ali, tinha que ter saído do trade aqui, né? No dia anterior. É sua barra de frustração, né? Essa aqui foi sua barra de frustração dentro daquela página que a gente leu ontem. Beleza, pessoal? Então,
Para o vídeo de hoje era isso, tá? Hoje já não posta tarde, mas aí amanhã cedo eu mando o estudo para vocês lá, tá? Pra galera que é assinante ali, a gente partilha ali as ideias do dia, beleza? Então, um forte abraço para vocês, né? Espero que gostem. Pra galera que é assinante, por favor, revejam o vídeo, né? Acaba sendo um vídeo de coração aqui, pra galera que também, né, que só segue o canal, né? Eu espero que possa ajudar vocês a colocar vocês dentro da realidade, né, do mercado. O mercado não é simples, não é fácil, é duro. O Brooks fala que alguns trades, né, é como se você estivesse saltando de paraquedas a tomada de decisão, tá? Então, olha como ele coloca essas coisas, tá? Então, o mercado não é simples, o mercado não é fácil e não vai ser fácil. O máximo que vai acontecer é você amadurecer, você melhorar e você tomar algumas decisões no dia que vão dar certo. E aí você pega a sua fatia do mercado e você sai, beleza? Um forte abraço para vocês aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Se gostou, né, curta, compartilha, comenta aí que você ajuda o canal. Valeu, até mais.